Seja muito bem-vindos a este espaço onde desvendamos mistérios e exploramos as profundezas das Escrituras Sagradas. Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem intrigado mentes curiosas ao redor do mundo. O que é o sinal dos últimos dias ou fim dos tempos? Imagine poder desvendar os mistérios do futuro, entender os sinais que nos alertam sobre o fim de uma era e a chegada de uma nova. A Bíblia, com sua sabedoria atemporal, nos revela pistas valiosas sobre esse assunto. Vamos decifrar juntos o que ela diz. Saber o que exatamente define os últimos dias é fundamental para compreendermos o nosso contexto atual, à luz das profecias bíblicas. A Bíblia, com suas palavras profundas, nos aponta a direção. Pois no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, nos fala sobre os sinais que marcariam o final do sistema de coisas. E em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a expressão últimos dias é mencionada, pintando um quadro de transformações significativas. Quero oferecer uma sugestão valiosa. Já que mencionarei diversos textos bíblicos, optei por não recitá-los todos neste vídeo, para evitar o seu alongamento. No entanto, proponho uma tarefa enriquecedora a você. A cada texto que eu citar, convido a confirmar diretamente em sua própria Bíblia e a ponderar sobre os temas abordados. Este é um assunto de extrema importância e seriedade. Combinado? Agora daremos início a uma lista de 13 características que apontam para os últimos dias, segundo as Escrituras Sagradas. Primeira, guerras em toda a terra. A Bíblia prediz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 7. Isso é corroborado pelo Instituto de Pesquisa para a Paz Internacional de Estocolmo, que registra mais de 50 conflitos armados ativos globalmente. A paz tem sido afetada pela violência em várias partes do mundo, como os conflitos da Síria, do Iêmen e Ucrânia. Segundo, fome. A profecia bíblica mencionada a falta de alimentos nos últimos dias, conforme Mateus 24, 7. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, relata que cerca de 9% da população mundial enfrenta fome, especialmente em regiões como a África subsaariana, onde a fome persiste. Terceiro, grandes terremotos. A profecia de Jesus sobre terremotos num lugar após o outro, conforme Mateus 24, 7, coincide com dados de serviços geológicos dos Estados Unidos, que registram milhares de terremotos acima de magnitude 5.0 anualmente. O impacto é sentido globalmente, como exemplificado pelo terremoto de 2010, no Haiti. Quarto, doenças. Jesus profetizou pestilências ou epidemias de doenças terríveis nos últimos dias, conforme Lucas 21, 11. A pandemia da Covid-19 é um exemplo contemporâneo, com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reportando mais de 400 milhões de casos e 5,8 milhões de mortes até o momento. Quinto, crimes. Jesus prevê o aumento do que é contra a lei nos últimos dias, conforme Mateus 24, 12. Embora o crime exista há séculos, estatísticas variadas apontam para um aumento da criminalidade em áreas urbanas ao redor do mundo. Sexto, destruição da terra. A profecia de Apocalipse 11, 18 previu que os homens iriam arruinar a terra. De várias formas. O desmatamento na Amazônia é um exemplo marcante, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, relatou um aumento de 17% no desmatamento entre 2020 e 2021. Sétimo, atitude cada vez piores. A Bíblia descreve atitudes negativas que seriam prevalecentes nos últimos dias, incluindo a ingratidão,
deslealdade e a falta de amor ao que é bom, conforme a carta de 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Essas características são reconhecíveis em diversos casos de comportamento humano. 8º, enfraquecimento da família. A profecia de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, fala sobre pessoas desnaturadas, sem amor pela família e filhos desobedientes aos pais. O aumento das taxas de divórcio e fragmentação familiar são evidências disso. 9º, cada vez menos amor a Deus. Jesus profetizou que o amor da maioria se esfriará em relação ao Criador, conforme Mateus 24:12. Pesquisa do Pew Research Center mostram uma diminuição da religiosidade em várias partes do mundo, evidenciando uma crescente falta de amor ao Criador. 10º, falsidade religiosa. A profecia de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, alerta sobre a prática religiosa superficial. Escândalos envolvendo líderes religiosos e ações contraditórias com os ensinamentos religiosos demonstram essa falsidade. 11º, entendimento cada vez mais claro de profecias bíblicas. O aumento de recursos online para estudo bíblico contribuiu para o entendimento mais claro das profecias. A disponibilidade de plataformas online permite que as pessoas explorem e compreendam melhor as verdades bíblicas, incluindo profecias complexas. Um exemplo disso é esse canal, pois o objetivo principal é levar ao conhecimento da palavra de Deus de forma simples e objetiva, pois a Bíblia Sagrada, quando se estuda com a família, pode trazer uma experiência enriquecedora que fortalece os laços familiares e traz vários benefícios. 12º, indiferença e zombaria cada vez mais comuns. Jesus alertou que muitos não dariam atenção aos sinais dos últimos dias e zombariam deles, conforme a carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E por fim, 13º, cumprimento de todas as profecias. Jesus afirmou que todas as profecias se cumpririam nos últimos dias, conforme Mateus 24:33. O alinhamento de múltiplos sinais previstos na Bíblia, como os descritos acima, sugere um cumprimento simultâneo e progressivo dessas previsões. Portanto, as profecias bíblicas dos últimos dias nos fornecem uma visão impactante sobre o estado atual do mundo. As evidências estatísticas e exemplos contemporâneos mostram que essas profecias têm relevância e ressoam com a realidade que vivenciamos. Cabe a cada um refletir sobre esses sinais e considerar a mensagem por trás deles, buscando compreender o que eles revelam sobre o futuro. Você já se questionou sobre os sinais que podem indicar a chegada dos últimos dias? As Escrituras Sagradas nos fornecem pistas valiosas sobre esse momento crucial da história da humanidade. O reino de Deus começou a governar no céu, e a primeira ação desse governo foi expulsar Satanás e seus demônios, concedendo-nos ação na terra. Evidenciamos a influência negativa de Satanás nas atitudes humanas, um reflexo da sua presença maligna. Veja isso nas Escrituras Sagradas. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 12. Diz assim: E houve guerra no céu. Miguel, que é representado por Jesus, e os seus anjos lutaram contra o dragão, ou seja, Satanás e o diabo. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar, e nem se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, de Jesus, e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso,
Regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora note, ai dos que habitam a terra e o mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. Esses tempos são caracterizados como críticos, difíceis de suportar, conforme a segunda carta de Timóteo 3:1. Notamos as aflições que pairam sobre a humanidade, as lutas sociais e as preocupações crescentes sobre o estado do mundo. Contudo, não estamos sem esperança. Algumas pessoas, em meio às turbulências, enxergam um futuro promissor. Elas confiam na ação iminente do reino de Deus para resolver todos os problemas do mundo. São vozes que não só identificam os desafios, mas também acreditam na possibilidade de um novo amanhã. Veja que texto consolador. No mesmo livro de Apocalipse, só que agora o capítulo 21, versículo 3 e 4 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora note que notícia boa. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E note só, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E para aqueles que anseiam por um mundo melhor, as palavras de Jesus ecoam como um farol. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Encontramos coragem no exemplo de perseverança e confiança na promessa de um destino mais luminoso. Olhar para os sinais dos últimos dias não é apenas um exercício de curiosidade, mas uma oportunidade de compreender nosso tempo e moldar o nosso futuro. Seja para enfrentar desafios ou abraçar esperanças, a sabedoria das Escrituras nos guia. Agora, peço que se inscreva no canal para não perderem nenhum conteúdo inspirador como este. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like e compartilhe com aqueles que estão em busca de respostas profundas. E antes de nos despedirmos, quero lhe deixar um convite. No fim deste vídeo, não perca a oportunidade de clicar no próximo vídeo, onde exploraremos ainda mais as verdades e ensinamentos que as Escrituras Sagradas têm a oferecer. E agora, para aqueles que dedicaram seu tempo até agora, quero desafiá-los ao deixar nos comentários a seguinte frase: estamos vivendo nos últimos dias. Sua busca pelo conhecimento é inspiradora e estamos aqui para apoiar a sua jornada. Com isso, me despeço mas não sem antes lembrar de que a nossa jornada de descoberta ela não tem fim. Mantenha-se curiosos, busque a verdade e, acima de tudo, compartilha a luz que encontrarem com o mundo ao seu redor. Até a próxima jornada.